Áries, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, eu sou a Velu. É um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa, de reflexão, de acolhimento junto comigo. Não tenho o intuito de te convencer de absolutamente nada. O meu trabalho aqui é mostrar evidências, novos pontos de vista e, quem sabe, apontar um direcionamento através dos meus oráculos. Não faço a leitura de maneira sintonizada, tá, Ares? Pois tudo na nossa vida está intrinsecamente conectado. Nossos afetos, nossos amores, desafetos, prosperidade, saúde, certo? Pega um suco, uma água, o que preferir. Vem comigo? 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. Essa guiança e a proteção dos meus guardiões, das minhas guardiãs, para acessar a egrégora do coletivo de Áries, que apenas a verdade necessária se faça presente, e que eu trago aqui apenas a verdade, com coerência, com discernimento, responsabilidade, afeto e empatia. Gratidão toda a espiritualidade que me acompanha, gratidão todo o sagrado feminino da minha linhagem. Assim é, está feito, assim é, está feito, assim é, está feito. Boa sorte, Áries. O que traz Áries à minha mesa hoje? Espiritualidade. Ok. Mais um. O que traz Áries à minha mesa hoje? Possivelmente uma resistência em sair de uma situação de luto, perda. Inicio a leitura de vocês, Áries, com o 7 de bastos e um 5 de copas. Alguns arianos e arianas podem estar atravessando um período de tristeza, de angústia emocional, e algumas pessoas estão resistentes em sair disso, outras pessoas estão lutando bravamente, não é, Áries, para sair desse momento. Então a deck é uma leitura para um coletivo muito grande, certo? Mais uma para Áries, por gentileza e espiritualidade. E aí cabem vários aspectos, pode ser no trabalho, pode ser na família, nos relacionamentos amorosos. Certo? Mais uma, vocês podem estar lidando com a figura materna, tá? Apesar de ter a Imperatriz, que representa isso de uma maneira muito bem, o tarô, a rainha, que eu considero ligada à figura materna, é a Rainha de Copas. Certo? Mais um. Algumas pessoas de Áries podem estar lidando com até 2 figuras, tá? Podem estar nesse conflito, apesar de o 7 de bastos não ser necessariamente uma lâmina de conflito, e sim manter a posição, manter-se firme diante de uma situação. Pode ser que arianos e arianas estejam hoje numa posição de dar suporte emocional para até 2 figuras, tá? Tem uma outra rainha aqui, que é uma rainha de ouros. Vocês podem estar lidando com pessoas de peixes, câncer e escorpião, e touro, virgem e capricórnio. Eu falei da questão de estar dando suporte, por quê? Porque eu também tenho um as de copas na mesa de vocês. O as de copas é aquela copa inicial que transborda, tá? Traçando paralelo aqui, as mais 5 das 6 de copas, posso estar falando de situações familiares aqui, tá bom? Então saibam adequar. E o as de copas é aquela copa que chega muito para dar uma renovação, tá? Nesse aspecto aqui, nessa parte, está me trazendo muito essa ideia, tá bom? Mais uma para Áries, por gentileza. Enchendo a copa de outras pessoas, arianos. Mais uma para Áries. Quis cair, não caiu. Eu falei a questão de manter a posição e estar mesmo numa situação de suporte, muito por conta de que vocês, para além disso, possuem autonomia para isso, tá? O 9 de ouros, ele vem reforçando muito esse aspecto para mim. O 9 de ouros é quando você já passou, né, por todas as outras casas de ouros, então você já traz aqui uma expertise da sua essência, tá bom? Posso estar lidando com arianos e arianas, e isso já é para um outro coletivo, que estejam saindo desse período de luto, tá?
trazendo uma renovação no campo das emoções, tá bom? E isso traga até uma questão de reconhecimento, valor próprio, tá? Nesse aspecto aqui tá vindo muito com essa característica para mim. Algumas pessoas estão atravessando esse momento já há alguns anos, tá? Posso estar falando de uma dinâmica de até 8 ou 9 anos aqui. Para outras pessoas, se é uma situação de trabalho, pode ser que arianos e arianas estejam insatisfeitos, tá? E mantendo a posição para que tenham mais autonomia dentro do ambiente de trabalho, até para ter maiores satisfações, tá bom? Novas realizações, é o que me contaram aqui. Vejamos aqui com a Dona Esmeralda, o que ela tem para nos revelar. Optiauriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Optiá, Dona Esmeralda, senhora de sabedoria, de virtudes, de caminhos prósperos e abundantes. O que a senhora tem para o coletivo de Ares no presente momento? Vocês estão munidos de estratégia ou lidando com pessoas muito observadoras, muito estratégicas, né, Ares? Caiu exatamente na coluna aqui do 7 de bastos. E, como nada é por acaso, essa também é uma lâmina, né, de bastos. Aqui é um 9 de bastos, né? Pode ser que alguns aquarianos... Perdão, vocês estão lidando com alguém de aquário? Nossa, veio aquário aqui, não sei porquê. Alguns arianos... possam estar nessa posição até de uma maneira muito estratégica para sair dessa insatisfação no campo emocional, tá? Trazendo a nutrição necessária que a Rainha de Copas possui, né, na sua essência, e também mantendo as coisas, tá? Porque a Rainha de Ouros, ela tem a qualidade de, para além de nutrir, ela ser sustentável. Certo, Ares? Mais uma para Ares, Dona Esmeralda, por gentileza. Para algumas pessoas de Ares, para uma parte do coletivo que se conectaram aqui, eu posso estar falando diretamente com os homens, donos dessa energia, tá bom? Sejam muito bem-vindos à proposta, tá? E para outras pessoas, né, no caso o coletivo das moças, vocês podem estar lidando com uma pessoa do gênero masculino, tá? Ou energias, tá bom? Por que, Velu? Porque energia não é sexo biológico, tá? Ambos de nós possuímos as duas energias, tá? As duas polaridades, feminina e masculina, no nosso corpo. Masculina, a parte mais ativa, feminina, a parte mais introspectiva, mais intuitiva, tá bom? E o que acontece, Ares? Algumas pessoas podem estar sendo desafiados, tá? Me veio muito essa palavra aqui agora, desafiados, por uma pessoa que já tem uma certa confiança de vocês, tá bom? Se isso aqui for num ambiente familiar, pode ser que vocês estejam nessa questão de manter a posição de maneira estratégica com um ente que vocês tenham muita afinidade, mas que por algum motivo esse ente ele está sobrepondo a sua autonomia, tá bom, Ares? E alguns homens podem estar de fato dando esse suporte no campo familiar, tá bom? E ainda tendo que administrar o campo da própria vida. Tá? E o As de Copas aqui está sugerindo para que isso seja renovado de alguma forma também, tá? Até para vocês não entrarem numa expectação desse 5 de Copas e, consequentemente, como subenergia 6 de Copas, trazer dinâmicas do passado que venham a bagunçar isso, tá bom? No fundo do Lenormand eu tenho o Cavaleiro, me trazendo aqui que possivelmente essa situação já está em curso. Eu já tinha dito, né? Algumas pessoas podem estar numa dinâmica de até 8 ou 9 anos aqui. Ouros falando de qualidade de tempo de anos, tá bom? Para quem é um aspecto de estar em uma posição de suporte emocional e financeiro também, não posso deixar de citar aqui. Qual é o conselho, Dona Esmeralda? Aspectou aqui a lâmina da casa, aspectou diretamente no As de Copas e no 7 de bastos. Tá me trazendo a ideia, tá? Que para além da questão da renovação no campo emocional, nossa, os gatos hoje aqui da vizinhança estão uma loucura. Pode ser que, para além de você trazer esse aspecto de renovação, tá? De insistir um pouco mais, porque o 7 de bastos também é uma lâmina de insistência, de persistência,
tá? E eu tenho o 9 de ouros aqui, traçando um paralelo com o tarô. O 9 me remete muito à lâmina do ermitão, né, que fala sobre aquele período de resiliência, tá? Alguns arianos e arianas podem se beneficiar muito mais de manterem a posição de maneira estratégica, mas não serem impulsivos aqui, tá bom? Só um minuto, Ares. Algumas pessoas são de fato chefes de família, tá bom? Própria lâmina de vocês, o imperador, tá? Já tinha mencionado o 8 de ouros. O 8 de ouros, o Ares, fala de um trabalho árduo, tá? Um trabalho, se é uma questão mesmo voltada para o campo da matéria, de trabalho, pode ser que vocês sejam de fato líderes, tá? Posso estar me conectando aqui com gerentes, gestores, donos do próprio negócio, representantes hierarquicamente mais destacados, tá bom? Então, percebo arianos e arianas aqui que estejam precisando descansar, tá? Porque a lâmina do 4 de espadas aqui na sequência sugere um período de pausa. Eu até tinha traçado, né, um paralelo com o eremita. O eremita é quando você faz aquela pausa necessária do ruído externo, você se interioriza para encontrar a sabedoria interior, tá bom, Ares? Uau! Para algumas pessoas de Ares aqui, pode ser que tenha uma pessoa, tá? Uma figura feminina. Eu posso estar de fato falando de figura materna aqui, tá? Eu tenho a imperatriz na sequência, que estão apegados ou dependentes de vocês de alguma maneira, tá? E vocês já possuem até uma ideia muito clara, porque eu tenho mais de ouros aqui. Como eu tô com muito ouros aqui na mesa de vocês, pode ser de fato uma questão financeira, tá? E adequem, se não é alguém na sua energia, pode ser que você esteja nessa posição de estar na defensiva, com esse 7 de bastos também, porque, enfim, eu já tinha trazido as qualidades aqui da lâmina, de fazer uma movimentação, o Ares, para ter a autonomia de vocês, tá bom? Só um minuto, tá, Ares? Para alguns arianos e arianas aqui, tá? 22 me remete... Eu fiz uma soma breve aqui. 8 com 9 com 4 com As, dá 22, tá? No tarô me sugere muito a lâmina do louco, porque o louco ele é representado pela lâmina número 0, né? Mas aí dando sequência ali, então ele fica ali depois do mundo, 21, o louco, que é a nova jornada, tá bom? Alguns arianos e arianas precisam se arriscar em situações novas, tá? Se é um caso de trabalho, arriscar estejam procurando essa renovação. Lembra que eu falei isso do As de Copas, tá bom? Como sob a energia das copas aqui, eu só peço uma atenção com uma aproximação de uma energia já conhecida, para não cair na nostalgia de um 6 de copas, tá? Então, eu percebo mais arianos e arianas aqui, muito empoderados, por sinal. Parabéns, Ares. Trazendo esse aspecto de renovação, tá? Considerando, é claro, aquilo que já é familiar para vocês com a lâmina da casa, sabendo estruturar isso, porque o 4, né, traçando um paralelo com o tarô, o 4 é o próprio imperador, né, é o senhor de si, é o rei dos reis, né, e também traçando um paralelo, até porque eu tenho bastos aqui na mesa, o próprio 4 de bastos, que é a permanência, né, a estrutura já consolidada, tá bom? Então, fica aqui de alerta para tomar cuidado com possíveis imperatrizes, tá? E imperatriz aqui pode ser sim uma questão de uma mãe, né? Porque a imperatriz ela traz essa face arquetípica, tá? De ser a gestadora, a nutridora, aquela que tem a capacidade de gerir, tá bom? Mas tomar com cuidado mais de retidão, tá? De retidão mesmo, tá bom? Por quê? Porque o 4 de ouros, a depender do contexto, pode falar até de um egoísmo, tá bom? O Ares. Mas no geral o jogo de vocês está bem, está positivo, só presta atenção, tá? Na questão, talvez como vocês estejam lidando com várias questões aqui no momento, vocês estejam precisando se beneficiar de um momento de pausa, tá bom, Ares? Mas no geral tá bem positivo. E olha só, por que eu falei de pausa? Eu não tinha visto, né, no final do Lenormand. Porque com tantas informações aqui na mesa de vocês, é normal que vocês passem por instabilidades mentais. E aí, entra justamente aqui essa aspectação, Ares, de você dar uma silenciada no seu campo, tá? Confirma o que eu disse, tá bom?
E para outras pessoas também, para além do que foi dito aqui, foi revelado, se algumas pessoas estão lidando com a situação de justiça dos homens, tá? Pode ser que vocês venham a ter um novo desdobramento disso, tá? Pelos próximos dias ou semanas. Tô sentindo que é mais uma questão de semanas, entre dias e semanas, tá? Para algumas pessoas será uma boa notícia. Eu tenho aqui a montanha, o cavaleiro, a torre e a cegonha. Para algumas pessoas vocês podem vir a ter boas notícias, então se isso estava mexendo com a questão mental, né, turvando a mente dos arianos aqui conectados à minha leitura, pode ser que vocês venham a ter boas notícias. Cuidado com amigos, por quê? Porque a carta do cão caiu no bloqueio, tá, Ares? Então talvez você venha se munir muito com a estratégia que a raposa pede, tá? Se é um advogado e o advogado está muito amigável, tome cuidado, porque o cão caiu exatamente nos pés da raposa, tá bom? E o advogado, pra mim, ele vem muito representando essa lâmina. Advogado, vendedores, corretores imobiliários, cai muito pra mim nesse quesito, tá? Mas no geral, Ares, tá bem fluida a leitura de vocês. Eu vou pedir para revelar aqui o que pode estar em oculto para Ares nesse momento e a gente já segue para finalização, porque eu tenho outros vídeos na sequência, tá bom, Ares? Lembrando, Ares, eu estou com valores promocionais, tá? Por enquanto, meu contato é só e-mail. Esses valores é por tempo limitado, apenas para a estreia do canal, tá bom? Então, quem quiser agendar uma consulta particular na energia de vocês, fiquem à vontade de entrar em contato, certo? Algumas pessoas de Ares estão direcionando, né, melhor as suas parcerias. Eu tenho o carro e 2 de copas aqui no corte. Pode ser que arianos e arianas venham dar um próximo passo na relação de vocês também. Interessante, Ares. Muito bem. O que está em oculto para Ares nesse momento, que precisa saber? O que está em oculto para Ares? Mais uma, por gentileza. É alguém em relação a Ares ou é Ares que está pensando em fazer isso? Mais uma, por gentileza. Espiritualidade. Tá. Eu ainda não tô convencida. Mais uma espiritualidade, por gentileza, pra eu entender. Preferencialmente uma lâmina da corte pra eu entender a energia. Tá, 9. Tá, alguns recados aqui, o Ares. O que tá em oculto. Ui. Não veio a corte, mas veio ela, né? De novo. Para algumas pessoas de Ares, pode ser que vocês venham a ser surpreendidos por um movimento furtivo, muito rápido, inclusive, tá? E adequem, estou falando com pessoas maduras aqui, tá? De uma traição, tá? Pode ser no âmbito do campo da matéria, né? Trabalho, dinheiro, enfim, se você é uma pessoa que faz transações comerciais, trabalha com vendas, tome cuidado, aqui tá pedindo um alerta, tá? Eu tinha entendido que poderia ser, de fato, uma pessoa em relação a vocês, o Ares, porque novamente caiu aqui o 4 de espadas, o 4 de ouros e o 5 de ouros, tá bom? Só que o que acontece aqui, o Ares? Pode ser que você esteja justamente por conta de tantas coisas acontecendo nesse momento na sua vida, você esteja administrando muitas coisas, tá? E arianos são administradores naturais de muita coisa, pelo menos os arianos que eu conheci. Talvez no momento que você esteja em descanso, em pausa, isso te pegue, tá? Só que aí que tá, né, Ares? Eu tenho de subenergia aqui um 9 de ouros. Independente do que acontecer, inclusive eu acho que vocês meio que já esperam por isso, porque
Aquele momento de pausa que a gente se permite é quando os nossos pensamentos eles começam a se ordenar. Então, possivelmente, arianos e arianas que eu estou me conectando aqui já possuem a questão mental muito estratégica, você já possuem essa expertise de perceber as coisas antes de que elas se manifestem de fato, tá? Para algumas pessoas, tá? De Áries, só um minuto, Áries. Para algumas pessoas, isso já até aconteceu em alguns momentos, tá bom? No sentido de... vocês podem estar lidando com alguém de Sagitário aqui, né? Deixa eu ver aqui com a Dona Esmeralda. Se vocês são casados com essa Imperatriz, pois sabe que possivelmente é essa Imperatriz, tá? Ela tá no fundo aqui do tarô. Ô, Dona Esmeralda, sobre o que tá em oculto, clarifica pra mim, por favor, essa sequência aqui. Nossa, me veio uma imagem na minha tela mental agora. No momento que a pessoa estiver fazendo um movimento, você vai chegar bem na hora e... bum, vai pegar. 6 de bastos. Entendi, gratidão, espiritualidade. Essa pessoa, essa situação que pode estar se costurando, tá? Que poderia estar em oculto aqui, a pessoa vai estar achando que está ali descansada, no momento de lazer, né? Numa situação ali que... misericórdia. Vai estar esbanjando também, né? Porque 9 de ouros, como subir energia. Qual o conselho, Dona Esmeralda, por gentileza, para quem é essa parte da leitura? Qual o conselho? Mantenha-se sutil. Mantenha-se sutil, doce, deixa a pessoa baixar a guarda. Muito daquela estratégia da raposa. Tô conversando com raposas aqui, gente. São pessoas que são muito observadoras. Mais uma. Tenho 2 vezes aqui 6 de bastos na leitura de vocês. Outra coisa, não leva isso como peso não, tá? Tem coisa que acontece com a gente que é livramento. Mais uma, Dona Esmeralda. Mantenha a pose, a elegância. Eu tenho aqui a carta das flores, a carta dos lírios, tá? Veio aqui também a carta da cruz, tá bom? Só cuidado com a impulsividade, tá? Cuidado com a impulsividade. A carta da cruz, ela veio aqui numa posição que está me remetendo, Áries, que até essa finalização, ela vai ser um aspecto de vitória na sua vida. Se você está desconfiado já de uma pessoa, tá, que está retendo algo de você, pois saiba que para além de você descobrir, você vai pegar no flagra, tá? Desde que você mantenha a sutileza, a doçura e a maturidade elegante diante dessa situação, tá bom? Se isso aqui é uma situação que envolve dinheiro, até porque eu tenho os peixes no fundo do Lenormand, deixa eu pegar aqui. Pra que é uma questão de dinheiro, ô Dona Esmeralda, qual é o conselho? Mais uma. Pra que é uma situação de dinheiro, afaste-se dessa pessoa aqui, de um suposto amigo, tá? Para aquela situação de dinheiro, uma sociedade, alguém da sua confiança, vocês reparam que o cavaleiro, ele tá dando as costas, né? Tá pedindo para você se afastar dessa situação, tá? Até porque, como isoladamente eu tenho 4, eu tenho 5 de ouros, para além de ser uma pessoa muquirana, egoísta, essa pessoa ainda tá te deixando uma escassez, né? E aí, num aspecto em que essa lâmina, ela esteja invertida, você caminha para um 6 de ouros que fala sobre reciprocidade. A troca não está sendo equilibrada, não está sendo justa. Entendi. De qualquer forma, Ares, as coisas vão se encaminhar bem, pelo que eu estou vendo, tá?
essa Imperatriz, a princípio, ela pode até ficar bem, tá? Novamente a lâmina aqui se repetiu, 9 de ouros, vocês viram? Eu embaralhei e cortei. Só que depois, possivelmente um aspecto de culpa, de vergonha, vai fritar o cérebro dessa pessoa com 9 de espadas, vai deixar essa pessoa extremamente ansiosa, tá bom? Mexendo com a estabilidade dela, tá? De maneira muito clara e até com a questão da completude, aquilo que ela... A Imperatriz, né? Lembrando, pode ser um homem ou mulher nesse arquétipo, então adequa, tá? Vai estar muito claro que essa pessoa comprometeu até a totalidade emocional, tá? Vamos para recados finais, Áries. Tá pedindo pra encerrar mesmo. Tem um caixão, tá? Depois dos peixes. Por mais que seja um período de confusão, que você possa vir a estar atravessando, Ares, as coisas tendem a finalizar muito que bem pro seu lado, tá? Então, toda preocupação vai ser passageira. As nuvens é aquela preocupaçãozinha chata, às vezes de alguns dias, algumas semanas, mas que posteriormente tende a se resolver, tá bom? Rainha de bastos raramente cai na minha mesa. Se alguém cultua a moça, talvez vocês venham a se beneficiar aí com a Dona Sete, pelo que me falaram aqui. Ui, ui, ui. Sete? Tem 7 navalhas, gente? Não conheço. Caiu a rainha, né? De bastos com 7 espadas. E aí, na hora eu entendi que não era a mensagem literal, era outra coisa. Então, quem for médium aí, tiver aí seus cultos, Dona Sete tem mensagens pra vocês. Para alguns aqui realmente é uma questão de traição mesmo, tá? E novamente 3 de espadas, 4 de bastos. Vamos lá. Mensagens finais para Áries. Espiritualidade, por gentileza. Áries, para uma situação que realmente já esteja chegando num 10 de espadas, meus amores, é melhor vocês tirarem logo a venda dos olhos de vocês, tá? O que acontece, o Áries? O tarô, tá? Ele é uma ferramenta que a adivinhação ela é uma consequência, tá? O tarô ele fala de todo o nosso processo, enquanto ser humano, tá bom? Então, às vezes situações que gerem muita dor, muito conflito mental, tá? Muitas vezes, quando a gente negligencia isso, a gente só agia. Eu precisava falar isso. Meu Deus, lá veio. Algumas pessoas aqui não estão enxergando, tá? Algumas pessoas que estão aqui nessa leitura não estão enxergando uma autossabotagem que está sendo feita, né? Que está sendo mantida. Voltou. Gente, impressionante, eu cortei o baralho. Vocês precisam encerrar esse ciclo. 17, a carta da estrela. O que eu vou fazer, gente? Meu Deus do céu. Ela voltou, tá? Eu tenho 10, eu tenho 2, eu tenho 7. Cruzei aqui o 10 com 7 e olhei diretamente pra rainha de bastos aqui. Da lâmina 17, a estrela. E alguém aí, ó, não tá querendo enxergar algum recado. Isso aqui é pra alguém. É uma parte muito específica, tá?
Então, eu vou tirar outra mensagem aqui para outro coletivo. Mensagem final para Áries. Ok, mais uma. Algumas pessoas de Áries estão necessitando, tá? Dar uma atenção pro campo emocional de vocês, tá? Ou então para uma figura paterna, porque Rei de Copas vem muito como a figura do pai também pra mim, tá? A Rainha de Copas, a mãe, e o Rei de Copas, o pai, tá? Eu, Velum, tá? Outros colegas de profissão têm seus métodos, tá? Porque pode estar influenciando diretamente no campo do mental de vocês, tá? Gerando uma sensação até de isolamento. Tome cuidado. Para algumas pessoas de fato confirmam, tá? É uma pessoa que é da família de vocês. Se não é da família de vocês, pode ser aquilo que você considera como segunda família. E aí adequem, tá? Inevitável. Com a rainha de bastos aqui, inevitável não falar. Se é, por exemplo, o caso de você frequentar um templo religioso, um terreiro, o que quer que seja, aquilo que lhe é familiar, aquilo que te traz um suporte. Até porque o 10 de ouros, tá? Isso é até um amigo meu que me falou, ele pode falar muito sobre questão de espiritualidade também, tá bom? Herança familiar. Então, pode ser que um aspecto desse Rei de Copas aqui esteja influenciando diretamente no mental de vocês, tá? E é alguém que vocês consideram familiar, que vocês consideram de confiança, tá? Que tem uma estrutura de 10 de ouros. Se é uma questão empresarial aqui, porque 10 de ouros conversa muito com empresas já bem consolidadas, pode ser que uma figura, tá? Mais emocional, mas que não transmita isso de uma... Ai, qual é o nome? Ai, Áries, perdão, tô tentando lembrar o nome aqui. Essa pessoa tem inteligência emocional para influenciar no mental das pessoas. Por que, Velum? O Rei de Copas está no bloqueio. É essa pessoa que está mantendo alguns arianos e arianas aqui nesse estado mental, tá? E é o rei das emoções, é o rei que ele não se comunica emocionalmente, mas ele se utiliza do conhecimento emocional para influenciar outras pessoas. Cruzes. Mais uma. Mais uma. Falei da lâmina da estrela? Aqui, ó. E veio na sequência aqui da Rainha de Bastos. Para algumas pessoas, é preciso que vocês façam uma movimentação. Esse pajem aqui me veio muito como corte, tá bom? Mas, para outras pessoas, pode ser que vocês estejam sendo observados, tá? Se aí é um caso de uma liderança, tá? Seja no setor empresarial, seja dentro de um templo, vocês estão sendo observados, tá? E tá pedindo meio que uma certa cautela, porque é justamente isso que tá reforçando esse engessamento, foi o que me veio aqui, mental de vocês, afetando inclusive a sua estrutura, a sua prosperidade, tá bom? E a espiritualidade tá dizendo aqui que é preciso fazer um movimento de uma maneira que ou você corte ou você tenha lucidez a respeito disso. Porque a lâmina da estrela, além de falar de um aspecto espiritualizado, cura, ela também fala sobre você ter a lucidez, tá bom? Pra você enfrentar essa situação. Se for começar algo, comece para ontem, já faça esse movimento para ontem, mas antes de você se movimentar, tenha certeza, tá bom? O As de Ouros, Velum, vem muito como a ideia que é aquela ideia que a gente tem, eventualmente, que dá mais certo, que é a ideia que é mais estruturada, que ela tem a potencialidade de ela vir a se tornar um 10 de ouros, tá? Então, 11, o dependurado. Tá, vocês precisam ampliar o campo de visão de vocês, perceberem coisas que estejam com esse 2 de espadas. Enquanto vocês não tirarem a venda dos olhos, vocês possivelmente não vão conseguir ter essa percepção ampla, tá? Algumas pessoas que sejam de fato ligadas a aspectos espirituais, isso pode estar influenciando tanto o mental de vocês, que pode inclusive estar atrapalhando a conexão, tá? Com os guias de vocês. Então tomem cuidado, tá bom? Para algumas pessoas aqui, de fato, tem essa questão, tá, da ancestralidade,
dessa questão de culto mesmo, tá? O Seis de Copas conversa muito comigo como a ancestralidade, os nossos antepassados, tá bom? Deixa eu ver aqui com a Dona Esmeralda agora para finalizar. Dona Esmeralda, deixe seus recados finais para a egrégora de Áries, de maneira clara e objetiva, minha rainha. Opa! Nossa, gente, nossa! Os ratos, os caminhos e o sol. Algumas pessoas de Áries já têm uma ideia muito clara que se continuar pelos caminhos que estão atravessando, terão perdas. E não vai ser pouca coisa não, tá? Tomar cuidado com aquela aspectação de Imperatriz na leitura de vocês, tá? Imperatriz é uma mulher de muito poder. Tome cuidado. A princípio, a Imperatriz, quando não está bem aspectada, tá? Até aparenta ser aquela coisa acolhedora, aquela mulher de virtudes. Cuidado, isso pode ser controle. Mova-se, Áries. Mova-se. Então é isso. Espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe e até breve.